Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre o prêmio ao sacrifício, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Espero que você tenha aproveitado bastante a sua semana, tenha aproveitado bastante as coisas que você realizou ao longo dessa semana, para que você possa sempre identificar onde você pode melhorar, aquilo que andou atrapalhando a tua vida no dia de hoje, no último mês, na última semana. Então, dessa forma a gente vai ajustando e vai avançando de passinho em passinho para situações melhores na nossa vida. Não espere acumular, vá cuidando, vá resolvendo aos poucos, e quando você chegar no final do ano, você vai ver que cada alteração que você foi fazendo ao longo de uma semana, de outra, surgiu deu um efeito enorme ao longo de todo o ano. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, do dia 2 de fevereiro, essa noite de quinta-feira. Então vamos nos preparando, dedique o Evangelho no Lar ao anjo da guarda. Eu vi que vocês gostaram ontem de saber dessa possibilidade. Entenda que as possibilidades são infinitas. São infinitas. Então você pode realmente dedicar o Evangelho no Lar a tudo que seja bom. A tudo que seja bom. Então, dedique para a melhoria das pessoas, para o fortalecimento de algo. Não é só para impedir o mal, é também para fortalecer o bem que está sendo feito. Então, se você já está feliz com a tua vida, que você receba ainda mais energia para continuar a fazer a manutenção dessa felicidade. Que você tenha os seus olhos abertos para o que você precisa fazer para continuar a manter cada vez mais esse momento da tua vida. E que você possa possibilitar que outras pessoas também vivam momentos assim, muito felizes, momentos bons na vida delas. Então, uma boa noite para vocês. Dedique um evangelho para o anjo da guarda, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para a tua família, para o seu trabalho, para todas as pessoas que estão aqui acompanhando o evangelho. Sempre bom dedicar alguma coisa a alguém, um sonho. Sempre dedique. E lembre-se sempre de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Dito isso, enquanto vocês vão pegando sua água, enquanto vocês vão fazendo a sua lista de vibração, dedicando o Evangelho, vamos falar sobre o nosso exórdio dessa noite, que é lá do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, por Emmanuel. E Emmanuel fala para a gente hoje sobre atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, disse Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 39. E é muito interessante a gente tocar nesse assunto, exatamente porque ele é a continuação do assunto de ontem, e Emmanuel vem
trazer uma clareza a respeito desse assunto. Porque, como ele explica, parece que há uma certa fraqueza quando você apanha num lado do seu rosto e você oferece o outro, né? Você oferece outra parte e as pessoas geralmente não entendem direito o que o Cristo quis falar com isso. Então, Emmanuel comenta que alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O que Emmanuel quis dizer com isso? Ele está dizendo, quando uma pessoa vai agredir a outra, todos os recursos daquele que está atacando, todos os recursos espirituais de qualquer espécie simplesmente somem. Simplesmente somem. Então, todo aquele que ataca alguém fisicamente, os recursos espirituais daquele que está atacando simplesmente somem. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Então, somente o equilíbrio da outra pessoa, a paciência, a pessoa estar muito bem centrada, não entrar no jogo daquela que está enfurecida e querendo agredir, é que consegue dar um fim menos caótico nessa situação. Então, é disso que o Chico do que Emmanuel está falando, sobre o Cristo está falando. Por isso que se troca o olho por olho, dente por dente, para essa situação de, pelo menos, espera-se que a outra parte, a que está sendo atacada, ou que irá ser atacada, que ela tenha um equilíbrio. Agora, se a outra parte for tão desequilibrada contra a que está atacando, a situação foge do controle, porque as duas partes perdem todo e qualquer recurso espiritual e ficam ali entregues à parte animal um do outro, esperando apenas que um resolva a situação com o outro. Então, nós entendemos que o amparo sempre vai acontecer, mas o fato da pessoa ir para cima atacar, ela perde a razão. Ela perdeu a razão. E é claro que a outra tem total direito de se defender. Tem total direito de se defender com todos os meios que ela pode para se defender, certo? Então, o homem do campo, olha só que interessante que o Emmanuel fala para a gente. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. Então, o que Emmanuel está falando? Olha, quando o animal está enfurecido, está descontrolado, não adianta você agir de forma descontrolada que no animal. Vocês provavelmente já viram em algum filme que tenha cavalo, alguma coisa? Quando o animal está descontrolado, você vê o tratador vindo com toda a calma, fazendo carinho nele, falando baixo, falando calma, falando calma, fazendo carinho, isso, né? Você vê que ele está demonstrando aquilo que ele quer, que ele deseja no animal. E é sobre isso que Emmanuel está falando, de que, olha, você não age igual ao animal, porque senão vai estar os dois perturbados. Você tem que demonstrar aquilo que você deseja que o animal volte, que o estado que o animal tem que ficar. Por isso é agido com calma. E é isso que Emmanuel comenta. Então, o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade.
O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou as circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Então, olha só que interessante esse tipo de recurso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, de que, e eu sei que esse é um grande desafio para todos nós, porque é um grande desafio você está ali sendo humilhado, está sendo maltratado e você agindo com brandura, com carinho. Mas é isso que o Cristo pede. É isso que o Cristo pede, porque quando você age com carinho, age com brandura, você não está falando com o lado racional da pessoa. Você está falando com o lado emocional. E o lado emocional, ele não é captado apenas por palavras. Ele é captado pelo comportamento, por aquilo que está sendo emitido para outra pessoa. Então, quando você está lidando com a espiritualidade, principalmente, não são as palavras que saem da sua boca que vai convencer o espírito obsessor, por exemplo, vai ser aquilo que sai do seu coração. Porque não adianta você estar, por exemplo, numa reunião mediúnica, numa reunião espírita, por exemplo, e você está ali como um doutrinador, como é o nome que dizem, né? E você está ali apenas repetindo aquelas palavras maquinalmente, dizendo: "Oh, meu irmão, deixe o nosso amigo em paz, não sei o quê, vá para a porta de luz." Se aquilo ali não fizer o menor sentido, se aquelas palavras forem vazias, o obsessor vai rir da tua cara e vai tirar onda com você. Vai fazer chacota com você. E vai expor uma série de verdades a teu respeito. Porque, entenda, o doutrinador tem que ser, no mínimo, uma pessoa moralmente capaz de tratar com o obsessor. Porque se o doutrinador for tão baixo, tão sujo como o doutrinador, do que o obsessor vai falar: "Ué, você querendo falar de mim? E tal coisa que você fez ontem? E tal coisa que você fez semana passada?" E aí acaba que descontrola o doutrinador, porque ele sabe que é uma verdade. Então, quando as palavras saem do coração, e isso já foi dito, se não me engano, você encontra algo desse tipo nas próprias reuniões do Kardec, o Espírito diz: "Não é o que você fala que está me convencendo, mas os seus sentimentos, aquilo que está saindo do seu coração é que está me convencendo." Então, é a verdade, ele está vendo de que a pessoa está falando a verdade, está sendo verdadeira, de que, olha, eu quero realmente que você fique bem, eu quero realmente que você saia dessa condição que você está. Então não são apenas palavras, o sentimento tem que ser verdadeiro. Talvez isso que esteja faltando para que as coisas se resolvam dentro de casa. E insista, que é o que o Emmanuel e o Neio Lúcio vem dizendo para a gente, de, olha, sem limites. Perdoe sem limites. Porque se você reclama que seus parentes que moram junto com você tratam você com ignorância e você devolve a ignorância, vocês estão aí no olho por olho, dente por dente. E uma hora alguém vai sair muito ferido disso, se já não tiver ferido emocionalmente, não é verdade? Então, o que Emmanuel, o que o Neio Lúcio vem pedindo para a gente é, olha, perdoe, trate com amor, com carinho, com brandura, que é o que ele está falando para a gente agora no nosso exórdio, para que essa coisa seja desfeita em algum momento, para que você consiga vencer pelo cansaço, vencer pelo amor, entende? E você vai vencer. E olha o que ele fala, a pessoa, para voltar à naturalidade dela, ela precisa encontrar uma parte oposta, não é com agressividade, senão ela vai continuar ali dentro do mesmo temperamento. Então, a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida.
reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Emmanuel está falando, olha, durante um conflito, a palavra é a coisa que menos vai fazer efeito, mas a ação, o gesto, dá um efeito maior durante a situação. Então, se a pessoa está ali vivendo um momento caótico, você está vendo um filho, alguma coisa, a esposa tendo ali um momento triste, alguma coisa, se você vai e dá um abraço, é o que resolve. Não precisa você vir com a doutrinação de o Senhor sabe o que faz. Não. Tem momentos que a pessoa não quer saber de doutrina, de religião, nem nada. Ela quer ser amparada. E para amparar, não precisamos de palavras. Basta um gesto. O simples fato de você parar ali do lado da pessoa, em silêncio, segurar a mão dela, dizer, olha, vai dar tudo certo. Estou aqui com você. Chegou ali do lado, segurou a mão e falou, estou aqui. Ou então abraça, sem dizer nada, e acolhe. Simplesmente acolhe a pessoa. Que isso já vai fazer com que ela vá se desarmando, vá entendendo, porque você está mexendo com o lado emocional. E o Emmanuel fala, olha, em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. Não vai dar para fazer muita coisa, falar muita coisa na hora do conflito. É gesto. É gesto. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, não é um convite à fraqueza, mas um apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então, você não está fazendo um gesto de fraqueza, pelo contrário, você está mostrando para a pessoa o quanto ela está fora do eixo, o quanto ela está sendo irresponsável com os sentimentos dela, com aquilo que ela está gerenciando na vida dela. Claro, se uma pessoa totalmente desconhecida, uma pessoa que está louca no meio da rua, você vai buscar se defender. Mas você não vai buscar se defender agredindo outra pessoa, mas se afastando, porque você não sabe se a pessoa está drogada, está alucinada com alguma coisa. E não dá para apelar para o lado superior da pessoa quando ela está drogada. Você acha que a pessoa vai ter alguma conexão divina quando ela está drogada? Ela já está atuando nos planos inferiores há muito tempo, por conta das drogas. Então, é necessário sim você se defender, buscar se proteger ao máximo, se afastar, deixar para lá. E não adianta bater boca. Eu acho que vale a pena bater boca. Chamar a pessoa à razão quando ela está drogada, está totalmente alucinada. Não dá. É preciso que dê tempo ao tempo para que aquela pessoa volte à naturalidade dela, sem os efeitos da droga, sem os efeitos da bebida. E aí vocês conversam. Porque a pessoa, se você for discutir com alguém bêbado, a pessoa nem vai se lembrar do que aconteceu. Então, se afasta, isola a pessoa e depois conversa. Ok? Uma boa noite para vocês que chegaram por aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham passado uma boa semana. Tenham soprado a canela de vocês ontem para trazer prosperidade, abundância para a vida de vocês em todos os setores da sua vida. Não é uma questão apenas financeira, é prosperidade no amor, prosperidade na paz, ser próspero em tudo que você deseja na sua vida. Então, feito o nosso exórdio, veja se você já pegou a sua água. Vocês que chegaram por aqui, uma boa noite. Dedique um evangelho a uma pessoa, ao anjo da guarda da pessoa, a uma situação da sua vida e todas as outras coisas boas que você quer
fortalecer com muita luz. E faça a sua lista de vibração para a gente poder auxiliar o maior número de pessoas nessa noite. E claro, não podemos esquecer de você, nesse momento, dedicar o Evangelho, de você desejar que as pessoas que estão acompanhando o Evangelho nessa hora sejam abençoadas, para que você seja também abençoada, e você está abençoando não somente os encarnados, mas também os desencarnados. Então, que todos, encarnados ou desencarnados, que estão acompanhando o Evangelho, sejam abençoados por Deus nesse momento. Mentaliza isso, peça isso, fale isso. A importância é muito importante que a gente verbalize as coisas, muitas vezes, principalmente quando é algum tipo de oração, algum tipo de desejo. É muito bom que a gente verbalize, porque verbalizando, nós vamos impregnando o ambiente que nós frequentamos. Imagine que você apenas peça mentalmente as coisas que você deseja, e ao longo do dia você fala um monte de besteira, fala palavrão, fala um monte de agressivo nas palavras durante o dia. O ambiente da tua casa, o ambiente onde você está, ele está todo impregnado, porque verbalizou, aquela energia saiu e impregnou as paredes, os tetos, o teto, o chão, os móveis, está tudo impregnado com essa energia daquilo que foi verbalizado. E foi uma energia de agressão, uma energia negativa. Então, é muito bom. Por isso que eu recomendo a vocês olha, coloca aí ao longo do dia uma musiquinha, né, de um culto, uma oração, música clássica, cantos gregorianos, mantras, músicas evangélicas mesmo, sobre louvores, coloque, para que a energia que sai dessas músicas abençoadas possa impregnar o ambiente que você está. Por isso que eu falei para vocês, de repente você tem um filho, uma filha, que não quer sair do quarto, só quer ficar trancado no quarto, ouvindo coisas negativas, jogando, não abre nem a janela, você pede, olha, continua ouvindo tuas músicas aí, mas deixa eu colocar aqui só essa musiquinha aqui para tocar durante o dia. Sei que não vai nem incomodar você, porque eu sei que você está com o seu fone de ouvido aí. Pode continuar. Então você vai e coloca uma Ave Maria, um Pai Nosso naquele ambiente, enquanto a pessoa está ali, porque vai ajudar a dar uma equilibrada, vai ajudar a limpar aquele ambiente para aquela pessoa. Então é um bem que nós estamos fazendo. Claro que ao fazer o Evangelho lá, você também colabora muito para que a pessoa tenha um amparo, um cuidado. Mas se você puder fazer algo exatamente naquele ambiente, já é melhor. De uma limpeza completa, de sempre trabalhar bem a limpeza daquele ambiente, de abrir as janelas para ventilar, para entrar a luz do sol naquele ambiente, para queimar os miasmas, as energias negativas daquele local. Sempre que puder, abra mesmo a janela, quando tiver bastante sol, para que a luz entre, abra o guarda-roupa, abra tudo, principalmente ali em cima da cama, principalmente ali em cima da cama, para que a luz venha e queime tudo aquilo de negativo que tiver no quarto. Isso vai ajudar muito ao seu filho, sua filha dormir melhor, eliminar certas influências. Então, sempre que puder, vai dar um trabalho, mas é necessário para a gente poder não permitir que determinadas energias avancem e controlem mais o ambiente onde seu filho está, já que ele não tem esse cuidado, alguém precisa ter antes que coisas piores aconteçam, certo? Coloca um cheirinho ali no quarto, passa uma coisa, cuide mesmo, porque você vai estar prevenindo muita coisa ruim de acontecer, certo? E claro, se seu filho puder fazer isso, limpeza completa, com janela aberta, melhor ainda, porque ele está cuidando. Mas se você puder, faça, porque você vai limpando e vai mentalizando que aquela limpeza que você está fazendo não é somente no plano físico. Você está fazendo uma limpeza completa, espiritual, energética.
de que você está varrendo, não está varrendo só a sujeira, está varrendo todas as energias negativas, está limpando, está trocando, está realmente fazendo uma revolução no ambiente da pessoa, tá certo? Faça sempre isso que você puder. Eu sei que muitas pessoas têm pais idosos, pessoas que estão passando por questões psicológicas pesadíssimas e às vezes a pessoa fica dentro de casa, tem um pai e uma mãe já idoso e eles não estão num momento de depressão, de tristeza, não abre as portas de casa, não abre a janela, querendo ficar mais no escuro. É necessário que você vá lá e intervenha isso, de, olha, vim visitar você e você sai abrindo todas as janelas, faz uma limpeza completa na casa da tua mãe. Faça isso toda semana para você conseguir tirar ela daquela situação, para que você vá protegendo ela de qualquer coisa. Faça essa limpeza, chegue já abrindo a janela mesmo, para o ar ventilar naquela casa, para a luz do sol entrar e fazer uma limpeza. É necessário. Já ouvi muitos relatos de vocês de falando, olha, eu tenho uma mãe, um pai que mora sozinho, está passando por problemas, não quer receber visita de ninguém, não quer receber família, só vive com a janela fechada, é uma escuridão completa dentro da casa dela e a pessoa está lá vivendo sozinha. Então, você tem que ser esse anjo da guarda, de chegar lá e jogar luz lá dentro mesmo. Se você puder, realize um evangelho no lar lá dentro, mesmo que seja você sozinho, você sozinha. Você para lá e pede a ajuda da espiritualidade, faz um evangelho no lar ali quietinha, na cozinha, na sala, a sua mãe querendo participar, o seu pai querendo participar ou não, problema. O importante é você fazer, você atrair essa energia, você lutar pelas pessoas que você ama. Tá certo? Dito isso, vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração e fazer uma oração para a gente começar o nosso evangelho depois de tantos recados, depois de todas essas dicas, orientações que é tão necessárias. Eu sei que vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, do filho de vocês, dos pais de vocês, de pessoas queridas. Quando você vê uma situação dessa, de pessoa trancada no ambiente, sem abrir janela, sem já começa a agir, não perca tempo, que ali você já está vendo a influência da negatividade na vida da pessoa. Ali é é algo muito visível. É algo muito visível. Quando você vê que a pessoa só quer a escuridão daquele ambiente. Já é a ação da espiritualidade inferior querendo arrastar a pessoa cada vez mais para os planos inferiores. E a luz vem para queimar tudo isso e afastar. A luz do sol ajuda e muito, certo? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos. Agradeça a Jesus pela bênção de você ser amparado, amparada diariamente pelas falanges de anjos do Senhor. E que você possa ser um anjo na vida das pessoas que você conhece, das pessoas que você sabe que estão passando por momentos delicados, e que você, sendo um espírito de luz mais próximo dessa pessoa, você pode ajudá-la de alguma forma, nem que seja com uma oração. Mas se você puder levar essa luz até essa pessoa, convidar essa pessoa para vir para a luz, levar essa pessoa para uma praia, para um passeio num lugar com bastante natureza, de fazerem programações juntos, sempre que você puder quebrar o padrão de tristeza, de isolamento de alguém, faça, para você levar alegria, para que ela veja que existem outras coisas, outros caminhos do que aquele que ela tem escolhido, para que ela possa ver outras pessoas, possa ver o movimento da rua. É sempre muito importante que a gente possa agir na vida das pessoas para que elas possam vislumbrar o amor de Deus por elas. E em momento algum, venha com a desculpa de que está interferindo no livre-arbítrio dela.
De forma alguma. Você está auxiliando, você está levando um amparo para essas pessoas da mesma forma que você gostaria de ser amparado, amparada num momento de fraqueza, num momento de tristeza da sua vida. Que Jesus te capacite cada vez mais para poder levar muita luz para as pessoas que cruzarem seu caminho. Que assim seja. Uma boa noite para vocês que chegaram por aqui durante o nosso exórdio, durante as nossas orientações. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o prêmio ao sacrifício. Prêmio ao sacrifício. Então veja só que parábola interessante que o Neil Lúcio, através de Chico Xavier, nesse livro Alvorada Cristã, que você pode comprar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Olha só o que o Neil Lúcio trouxe para a gente nessa história. Ele conta a história de 3 irmãos dedicados a Jesus, que leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras, e prometeram cumprir as lições do Mestre. O primeiro colocou-se na indústria do fio de algodão e, de tal modo, se aplicou ao serviço que, em breve, passou à condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de 25 anos, era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia trabalho equitativamente e distribuía os lucros com justiça e bondade. O segundo estudou muito tempo e tornou-se juiz famoso. Embora gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho. Defendeu os humildes, auxiliou os pobres e libertou muitos prisioneiros perseguidos pela maldade. De juiz, tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. Olha só que história muito interessante, né? E como você pode ser, sim, rico e estar alinhado com o Evangelho. A história desse homem que é juiz demonstra isso. De que, olha, viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. O terceiro, porém, era paralítico. Não podia usar a inteligência com facilidade. Não poderia comandar uma fábrica nem dominar um tribunal. Tinha as pernas mirradas. O leito era sua residência. Lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração e começou a tarefa pela humilde mulher que lhe fazia a limpeza doméstica. Viu-a triste e lacrimosa e procurou conhecer-lhe as mágoas com discrição e fraternidade. Confortou-a com ternura de irmão, convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. Bastou isso, e em breve, trazidos pela servidora reconhecida, outros sofredores vinham rogar-lhe o concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos, oferecia-lhes o sorriso de confiança na bondade celeste. Comentava os benefícios da dor, expunha suas esperanças no reino divino. Dava de si mesmo, gastando emoções e energias no santo serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados, insuflando-lhes paz e coragem. Comia pouco e repousava menos. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo, e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu colaborando com os sofredores por meio da oração, ajudando-os cada vez mais. Morreram os 3 irmãos, em idade avançada, com pequena diferença de tempo. Quando se reuniram na vida espiritual, veio um anjo examinar-lhes as obras com uma balança.
O industrial e o juiz traziam grande bagagem que se constituía de várias bolsas, recheadas com dinheiro e com as sentenças que haviam distribuído em benefício de muitos. O servidor da prece trazia apenas pequeno livro em que costumava escrever suas rogativas. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com os necessitados, que foi o industrial. O segundo também foi louvado pela justiça, que semeara sabiamente, foi o juiz. Quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz, que tudo envolveu numa coroa resplandecente. A balança foi incapaz de medir-lhe a grandeza. Então o mensageiro falou-lhe feliz: Teus irmãos são benditos na casa do Pai, pelos recursos que distribuíram em favor do próximo. Mas, em verdade, não é muito difícil ajudar com o dinheiro e com a fama que se multiplicam facilmente no mundo. Se, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo no amor santificante. Então, seja, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo no amor santificante. Gastaste as mãos, os olhos, o coração, as forças, os sentimentos e o tempo em benefício dos semelhantes. E a lei do sacrifício determina que a tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiastes os dons de Deus. E o servidor humilde do povo foi conduzido a um céu mais elevado, de onde passou a exercer autoridade sobre muita gente. Olha que exemplo, né? Que complementa o exemplo que nós ouvimos ontem do Evangelho. E qual a semelhança? Qual é a semelhança que nós vemos do Evangelho de ontem para o Evangelho de hoje? Que todos os personagens deram o melhor de si, deram tudo aquilo que estava ao alcance deles. Então, o irmão virou industrial, tinha muito dinheiro e pôde ali empregar muita gente, era honesto, distribuía ali dinheiro, ajudava muita gente, então ele usou o dinheiro a favor de quem necessitava. Tinha a vida dele boa, vida com comodidade, com tudo, mas sempre ajudou as pessoas. O segundo era juiz, pôde ajudar muitas pessoas diante da justiça, daquelas pessoas que são perseguidas pela maldade de quem tem poder, e ele auxiliou essas pessoas. E o terceiro, que poderia ter tudo para reclamar da vida, não é? O terceiro, que poderia passar o resto da vida reclamando na cama, paralítico, não podia sair dali da cama, ele usou da oração. E olha que interessante, essa semelhança aqui dessa última história, da última parte, com o Evangelho de ontem. Lembra que o Evangelho de ontem, cada personagem começou deu o melhor dentro daquilo que ele podia e auxiliando uma ou pouquíssimas pessoas e depois pediu para que o Senhor pudesse dar uma maior capacidade a ele. Olha aqui o que fala na história de hoje, que o paralítico começou com a empregada, começou com uma pessoa, começou ali fazendo uma oração para ela, viu que ela estava lá chorando, estava triste, foi querer saber o que ela estava passando, ouviu ela atentamente e começou a orar por ela. Ela ficou feliz com o resultado daquilo, gostou, foi chamando outras pessoas que ela sabia que estavam passando por momentos de dificuldade e ele, ali da cama dele, foi orando para aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram sentindo um alívio e foram chamando outras pessoas. Então a coisa foi crescendo de uma forma natural, uma forma muito natural. E ele ali, deitado na caminha dele, oferecendo uma oração, uma conversa amiga, e dali
ele pôde auxiliar muitas pessoas. Deu o seu melhor, tanto que ficou até cego. Tanto que ficou até cego e depois de ficar cego, continuou ajudando. Olha só que mensagem a espiritualidade tem trazido para a gente. Talvez a espiritualidade tenha sentido essa necessidade para com esse grupo aqui que acompanha o Evangelho no Lar, para os tipos de espíritos que estão encontrando este Evangelho no Lar. A espiritualidade está sentindo a necessidade de falar sobre isso. De, olha, faça o que você pode com o que você tem. Esse é o recado. Faça o máximo que você puder com o que você tem. Daí, você não tem ideia, como o Emmanuel já falou pra gente, você não tem ideia das bênçãos que podem ser jorradas no seu caminho. Ninguém pode adivinhar as bênçãos que vão surgir no teu caminho. Ninguém. Só Deus pode dizer essas bênçãos. Fora Ele, mais ninguém. Então, a gente vem trazendo essas mensagens de que, olha, faça o máximo que você puder, dentro daquilo que você tem, sem ficar com aquela coisa de que, dando desculpa, de que, mas eu não fiz porque estava faltando tal coisa, eu não fiz porque eu não tenho o apoio dos meus familiares, eu não fiz porque minha esposa não é espírita também, eu não fiz porque meu marido não é espírita, eu não fiz porque eu não pude ir para o centro espírita, eu não fiz porque eu não sei fazer uma oração rebuscada. Tudo isso são historinhas que nós contamos para deixar de fazer alguma coisa. Tudo isso são historinhas, porque se você quiser, você simplesmente vai e faz. Você faz sem contar com o apoio da sua esposa. Você faz sem contar com o apoio do seu marido. Você faz sem estar indo para o centro espírita. Você simplesmente faz. Simplesmente faz. E quando você, no dia que você começar a fazer e começar a sentir a bênção crescendo na tua vida, você vai dar valor a essas palavras. Agora, você só vai descobrir quando você realmente se entregar e fizer a sua parte. Dá o seu suor mesmo, dá o seu melhor, que só dessa forma que você vai descobrir. Não é fazer meia boca, não é fazer pela metade, é realmente você dar o seu melhor para que a coisa de fato aconteça na tua vida. Dê o seu melhor, não tenha vergonha, não tenha vergonha de dizer eu dei o meu melhor. Para que se um dia um relacionamento vier a acabar, um emprego, você for demitido, você diz, você pode ter a honra, pode ter a dignidade de dizer eu dei o meu melhor nesse emprego. Eu dei o meu melhor nesse relacionamento. Disso eu não posso duvidar. Eu posso dormir tranquilamente com a minha cabeça no meu travesseiro de que eu dei o meu melhor. Você teve o meu melhor nesse relacionamento. Agora, se você não valorizou, você não é digno de estar comigo. E você segue tua vida. Mas você vai dar o seu melhor. Porque pode ter certeza, por você ter dado o seu melhor o tempo todo, você não estava passando invisível durante esse período. Você não estava invisível. Muitas pessoas viram, muitos espíritos viram isso. Mas no trabalho, quando você se dedica, quando você é um exemplo, as pessoas vão sair da empresa e vão para outras empresas. E quando alguém pensa, olha, estou precisando de alguém para fazer tal coisa. A pessoa que pode nem gostar de você, pode nem ter tido amizade com você, vai falar, olha, eu conheço uma pessoa, eu não tenho amizade com ela, na verdade eu nem gosto muito dela, mas eu tenho certeza que ela é a pessoa ideal para ocupar esse cargo. Eu tenho certeza porque ela vai dar o sangue dela. Porque eu vi o quanto ela se dedicou na outra empresa. Eu vi o quanto ela se dedicou. E se ela foi demitida,
eu tenho certeza que a culpa não foi dela, porque ela deu o melhor. Então chama ela para mim. Como é que eu faço para encontrar essa pessoa? Então entenda, quando você dá o seu melhor, sem ficar olhando para o lado, o que as pessoas vão achar de mim, sem você ficar olhando para trás, para o passado, você está dando o seu melhor, está ocupando a sua mente como seu melhor, pode ter certeza, mesmo que aquele empreendimento, aquela coisa que você está fazendo, parecer que deu errado, tenha certeza, deu muito certo. Deu muito certo porque você provou que era capaz de fazer aquilo, você deu o seu melhor e você estava sendo vista por outras pessoas que podem abrir muitos caminhos, muitas portas no futuro. Pode passar 1 ano, 2 anos, pode passar uma semana, mas aquela pessoa vai dizer: eu conheço uma pessoa que pode ocupar esse cargo. Eu digo isso porque isso vale para vários momentos da nossa vida. Se você está numa faculdade e você é uma pessoa dedicada na faculdade, com seus amigos, você é uma pessoa boa, quando o seu amigo sair da faculdade e estiver trabalhando numa outra empresa, ele vai dizer: eu conheço alguém que é muito bom nisso e vai indicar você. Agora, se você é uma pessoa que não trata bem as outras, você não cuida, você é desleixado, por mais que esteja precisando de alguém, por mais que ele conheça você, a pessoa não indica. A pessoa não indica. Eu já fiz isso muitas vezes, você conhece alguém para estou precisando muito de alguém que saiba tal coisa. Você conhece alguém? Por mais que eu conhecesse, eu dizia, olha, infelizmente não. Por quê? Eu não queria assumir a responsabilidade pelo temperamento da pessoa. Eu sabia que tecnicamente ela sabia muito, ia trazer um bom resultado para a empresa naquela parte técnica, mas de temperamento, da personalidade da pessoa, eu sabia que podia dar problema. E, tendo problema com ela, era problema para mim. Então, eu dizia, olha, não conheço. Então, já deixei de indicar muita gente por conta do temperamento da pessoa. Porque a parte técnica eu sabia que a pessoa sabia muito bem mesmo. Mas pelo temperamento eu dizia que não. Porque eu não queria problema. Porque eu sabia que aquela pessoa iria brigar. Era o tipo de pessoa que não iria se encaixar bem diante da forma da empresa trabalhar. Então, faça o seu melhor nos lugares por onde você passar. Seja sempre honrado, sempre digno da confiança das pessoas, porque as pessoas não vão esquecer isso. Não vão esquecer. E aí você vai ter a sua premiação, que é sobre o que nós estamos falando hoje, do prêmio do sacrifício. Do prêmio do sacrifício, que é você, né, do prêmio ao sacrifício, que é você dar o seu melhor, sem vergonha disso, de eu tenho que fazer porque é o que é para ser feito, e vai chegar num determinado momento que você vai ser premiado por isso. Porque você terá o reconhecimento das pessoas, mesmo que as pessoas não gostem de você. Porque entenda, quando você é bom mesmo, até as pessoas que não gostam sabem, olha, eu posso ter todos os motivos para gostar ou não gostar de fulano, mas uma coisa eu admito, ele é muito bom no que faz. Olha, ele é muito bom no que faz. Não conheço ninguém melhor do que ele. Não conheço ninguém melhor do que ele. Então, pode contratar de olhos fechados. Eu tenho todo motivo para não gostar, mas eu sei que ele é bom. Então, pode contratar. Então, seja bom no que você faz, mas seja bom principalmente em lidar com pessoas, porque isso faz toda a diferença. Dito isso, vamos para a nossa vibração. Pegue seu copo, pegue sua garrafa, deixe aí próximo de você ao alcance das suas mãos e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão também com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor.
e quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa vibração. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, pegue sua garrafa, deixe aí próximo de você. Eu inverti completamente a ordem das coisas, não foi? Eu fiz a fluidificação na hora da vibração. A gente inverte então aqui agora. A gente faz a vibração antes da nossa fluidificação. Então, pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, lembre dos momentos felizes que vocês viveram juntos. E quando você ouvir o nosso sino, nós daremos início à nossa vibração. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação nessa noite de hoje. Eu que troquei tudo nessa noite, fluidificação por vibração. Amanhã a gente volta à programação normal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Evangelho no Lar dessa noite. Espero que o recado, principalmente, que a gente tem transmitido, a espiritualidade, através de Neil Lúcio, através de Emmanuel, de Chico Xavier, estão transmitindo para a gente ao longo desses últimos dias, ao longo desse ano de 2023, esteja sendo muito bem absorvida por vocês, de que, olha, é preciso ser proativo, não espere que as pessoas chamem você para fazer determinada atividade, faça, dê o seu melhor, faça aquilo que você puder, com aquilo que você tem, não fique esperando que tudo aconteça da forma mais perfeita, que o alinhamento dos planetas esteja lá certinho. Faça do jeito que você pode, com o que você tem, com o que você sabe agora. Faça. Simplesmente faça que as coisas vão acontecendo. O caminho vai se abrindo. O caminho vai aparecendo para você enquanto você caminha. Agora é preciso você estar caminhando para você ver os próximos passos. É preciso caminhar para que o restante do caminho vá se revelando para você. Não espere que o caminho se revele você parado. Caminhe que você vai vendo o caminho se abrindo para você. Abra os caminhos, ok? Você
abra os seus próprios caminhos. Vá gerando essas oportunidades. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deixe seu like, compartilhe o Evangelho com outras pessoas e a gente se encontra amanhã no nosso café, que eu espero que você tenha visto hoje, e no nosso Evangelho no Lar, aqui no Ilha de Luz, no YouTube. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.